Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Seja nesta sexta-feira, meu irmão, não só hoje, mas sempre, mas em especial hoje, o árbitro no seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardá-lo, em nome de Jesus, em todo o seu viver, em toda a sua caminhada de fé, porque nós estamos falando sobre fé. A porta para o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural de Deus? Então, não duvide nunca das promessas de Deus, primeiramente. Não duvide de que tudo que Deus prometeu a mim e a você, na palavra de Deus, são fatos consumados. E eu quero hoje falar com vocês que têm estado comigo no canal, neste canal, no meu canal, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Quero dividir com você hoje, o nosso subtítulo de hoje é A Porta para o Sobrenatural. Esse tema é o tema dos nossos estudos, falando sobre fé. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a porta para o sobrenatural. É o nosso título e o nosso subtítulo de hoje, que está em Mateus 21, verso 21 e 22, aonde Jesus diz para nós assim: Jesus, porém, respondeu-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isto será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Fique com essa palavra hoje. Então, eu quero dividir com você esse estudo. Não deixe de entrar no canal, de dividir, que é o mais importante, enviar esta palavra para outros que você conhece, que você sabe, talvez que esteja passando por momentos de crises. Amém? Se alimente da palavra de Deus e alimente a outros. Seja boca de Deus, como eu sempre digo aqui. Amém? Quero dizer para vocês que toda ação sobrenatural, ela só é possível se houver fé. Sem fé, a palavra de Deus, irmãos, o Evangelho, ele vai se tornar simplesmente teórico. E a experiência, que é a base para que você e eu tenhamos maturidade, deixa de existir. Então é interessante você e eu percebermos que na vida do Senhor Jesus, nos evangelhos, lendo os evangelhos, o sobrenatural era um dos fatores mais fortes do seu ministério. Jesus, ele agia constantemente nesta área que atraía, era um imã, atraía o coração das pessoas para o evangelho, para o evangelismo. Amados, hoje nós também precisamos agir com fluentemente, na mesma esfera, na mesma área, crendo que esse aspecto do Evangelho é muito importante para que nós possamos expandir o reino de Deus aqui na Terra. Você imagina como é que o reino de Deus foi expandido na época de Jesus, na época dos discípulos? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha o Instagram, não tinha meios de comunicação como nós temos hoje. Era o boca a boca, andando a pé, disseminando a palavra de Deus através desta porta para o sobrenatural. E eu quero falar hoje sobre um item muito importante, o primeiro nível do sobrenatural, que acontece e que aconteceu muito se você ler os evangelhos, na vida de Jesus, na vida dos seus discípulos, na vida de homens e de mulheres de Deus que exerceram esta fé, que não duvidaram do que a palavra de Deus podia fazer e pode fazer, continuar fazendo, porque a palavra é a mesma. Eu vou repetir para você algo que eu sempre gosto muito de dizer quando eu ensino. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é atemporal. Ela foi, ela é e sempre será a palavra de Deus. E é o primeiro nível do sobrenatural que eu quero hoje falar com vocês e dividir é sobre a cura.
Em Atos 4, capítulo 29 e 30, diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para fazer sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Amados, há três, eu vou usar uma expressão que não sei se vai caber bem para você entender, mas há três camadas do sobrenatural nos quais nós devemos, como ministros da palavra, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entrar e agir. Porque o Senhor deu uma autoridade para você, para mim, para a sua igreja aqui na terra. Ele mandou que nós vá e faça a obra em meu nome. Em meu nome vocês vão repreender demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Então, esse primeiro nível do sobrenatural que eu quero falar aqui com vocês é a cura. Os outros dois são sinais e prodígios. Em Atos 3, 4, versos 5, 6 e 7, está escrito assim: Então Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. Amados, essa história é muito conhecida. Aquele homem que ficava na porta, lá, né, todos os dias, na porta do templo da Formosa, né, que está escrito na Bíblia nesse texto. Então nós podemos ver aqui a segurança que havia em Pedro e em João para ministrar a cura àquele coxo. Você acha que, ou você acredita que desde o início da caminhada de Pedro e de João, né, houvesse tamanha segurança quando eles começaram a se mover na área da cura? Não, queridos, não tenha esse entendimento, porque isso pode ser uma armadilha do inimigo para nos impedir de começar a agir no sobrenatural. Muitas vezes nós podemos até ter pensado ou pensamos que nós só podemos agir neste nível quando nós estivéssemos seguros interiormente de que Deus iria curar. Presta atenção, não é você quem vai curar, não sou eu quem vai curar. É o Senhor Jesus. E essa segurança tem que estar dentro de nós. E como é que nós vamos vencer essa insegurança? Você pode até pensar, será que Deus quer curar todo mundo? Né? Mas essa segurança ela vai vir para você e para mim quando, com o passar do tempo, praticando a oração, a intercessão, é muito importante para essa experiência que eu e você tenhamos um coração seguro em Deus. E muitas vezes o nosso coração é inseguro. Nós devemos orar e deixar nas mãos do Senhor toda a responsabilidade de realizar a cura. Irmãos, compactuando com você, eu creio até que nas primeiras vezes que Pedro e João oravam por cura, eles também não tinham tanta segurança que apresentou esse texto aqui de Atos, capítulo 4, né? No versículo 29, né? Em Atos 3, capítulo 4 ao 7. Mas eu acredito que com o passar do tempo, eles vendo o Espírito de Deus agir, a fé dele foi solidificada em seus corações. A certeza que eles realmente desejavam começou a acontecer, porque Jesus é quem vai curar, não somos nós. E há alguns sinais que, associados à nossa fé, comprovam que o Senhor nos deu essa autoridade na área da cura divina.
E quero analisar aqui esses sinais com você, esclarecer que o ministério de cura não é apenas para uns poucos cristãos que são privilegiados, mas para toda a igreja do Senhor Jesus. A cura divina é uma consequência da obediência da igreja. A ordem que o Senhor Jesus deu lá em Marcos 16, que eu já até falei com as minhas palavras, que eu vou ler para que não fique nas minhas palavras. Em Marcos 16, verso 17 e 18, fala assim, irmãos: e estes sinais acompanharão aos que creem, que aqueles que têm fé. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Como igreja, nós precisamos, amados, assumir esse chamado, para que nós possamos ser um canal de bênção, de bálsamo para os enfermos. É com esse entendimento que nós podemos orar como a igreja primitiva orou, como Pedro e João oraram. Em Atos 4:29, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto, olha a parte B do versículo, como é importante, enquanto estendes a mão para curar. Então nós vamos analisar aqui que alguns sinais que o Espírito Santo nos mostra, ele vai estar nos levando a esse ministério de cura. Creia que a obra quem vai fazer não é você e não sou eu. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar e nós vamos ter fé que a porta para o sobrenatural acontecer não depende mais de Jesus. Ele já fez isso, já deu autoridade para você e para mim como igreja. Não esqueça desse texto de Mateus, que eu acabei de falar, de Marcos, aliás, que eu acabei de falar com vocês, Marcos 16, 17 e 18. Esta foi a comissão, a ordem de Jesus para a igreja dele aqui na terra. E você e eu fazemos parte desta igreja. Sozinho eu não sou igreja, você não é igreja. Mas nós, quando nos ajuntamos na igreja local, física, para congregar, nós fazemos um e outro, e o outro, e o outro, nos ajuntamos ali para prestar o nosso culto racional. Nós somos a igreja, representamos a totalidade da igreja juntos, o cabeça é Jesus, e Jesus já nos deu essa autoridade para orar, para repreender demônios, para falar novas línguas, para ver os milagres acontecendo, os sinais acontecendo. E quando você e eu, como servos de Deus, obedientes à palavra, tementes a Deus, em oração, cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, conforme está mandando a palavra de Deus, e esses sinais vão se manifestar na vida do enfermo, ele vai ser curado. Nós temos que exercitar a nossa fé. E talvez você já tenha praticado isso e você não viu isso acontecer. Irmãos, essa responsabilidade não é sua. A sua e a minha responsabilidade é buscar a Deus, é se encher da graça, é se encher da palavra, obedecer o ídolo do Senhor e praticar a palavra de Deus. E esse é o primeiro nível do sobrenatural, a cura, que eu estou dividindo hoje com você. E é muito importante que essa experiência você e eu vivamos, ainda que um coração muito inseguro. Nós devemos orar e deixar nas mãos do Senhor toda a responsabilidade de realizar a cura. Amém? Esses sinais acompanharão aqueles que crerem, está escrito em Marcos 16. Creia nisso, seja abençoado. Começa a manifestar esse poder na sua vida. Ore a palavra de Deus, impõe as mãos sobre
os órgãos ou a situação do seu corpo, que você precisa de uma cura, e começa a orar a palavra e fala: Senhor, está escrito na tua palavra. Fala onde é o texto, em Marcos 16, no capítulo 17 e 18, o Senhor diz que esses sinais acompanharão os que creem. Senhor, eu creio no seu nome, eu creio no poder de Deus, eu tenho a autoridade que o Senhor me deu, porque eu sou parte da sua igreja, eu represento a tua igreja aqui, Senhor, na minha casa, no meu lar. Pratique a palavra. Ore em nome de Jesus. Amém. Seja grandemente abençoado neste dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.